eu vou rapidamente, combinei com o professor Andrés, falar um pouquinho sobre o contexto do ITA, né, para o tema, os nossos atendimentos e o que hoje a gente oferece, tem de estrutura para oferecer aos nossos alunos, principalmente o aluno de graduação é o nosso foco. E depois eu passo a palavra para o professor Andrés, né, que é um professor da USP, atua na faculdade de é psicólogo, livre docente, atua na faculdade de psicologia e de psiquiatria da USP, esteve à frente da vice-direção do Instituto de Psicologia, terminou recentemente a gestão dele, e hoje está à frente do Laboratório de Saúde Mental, que antes foi um escritório, e na fala dele ele vai contar um pouquinho, contextualizar como é que isso se deu, em que momento, e o momento que hoje esse laboratório se encontra. Bom, e também, claro, não poderia começar a minha fala sem antes agradecer ao Departamento de Humanidades e, principalmente, ao professor Fábio Croco e à professora Natália Jodas, que estão, desde o início, organizando e à frente de todos esses encontros. Então, muito obrigada. Bom, aqui a gente tem procurado distribuir, né, tornar cada vez mais visível para os nossos alunos o que cada uma das sessões da Divisão de Assuntos Estudantis oferece, né? E toda a equipe, a gente tem procurado preparar para essas demandas, né, que a gente vai estar falando à frente, a necessidade do acompanhamento, a necessidade de acolher o aluno. Às vezes, a gente percebe que o aluno chega na DAE, por exemplo, na secretaria, buscando uma informação burocrática, mas ele também está esperando ter um espaço para falar um pouco sobre algum problema que ele está vivenciando, alguma dificuldade que ele está vivenciando na escola. E a gente tem percebido, mais à frente vocês vão ver os números, como isso tem crescido, e aí a gente percebe que, na verdade, a gente está tendo mais acesso a essas demandas, e principalmente para o aluno ingressante. E é sabido, né, pela literatura, que é muito importante você dar esse suporte, fazer esse acolhimento para o aluno ingressante. É um momento de muitas dificuldades, muita novidade, e quando ele se sente acolhido, quando ele sente que tem um espaço para ser ouvido, esse aluno tem muito mais chance de caminhar na instituição, de se desenvolver, de ter sucesso acadêmico. Hoje, o que a gente oferece, né? E já tem uma estrutura, né? O programa Novo Aconselhamento, né, em que a gente tem atuado e que os conselheiros têm tido um papel fundamental no encaminhamento dessas demandas. A gente tem chegado muito mais perto dos alunos e tentado ajudar e dos problemas que eles apresentam, a partir do olhar atento, dessa escuta atenta dos conselheiros. O plantão de acolhimento, que é responsabilidade da seção de orientação educacional, e que a tenente Cássia atua com o apoio da psicóloga também, Daniela, a orientação educacional. E um importante fator também que entra aqui nessa lista, né, de assistência estudantil é o projeto FADA, né, que é patrocinado pela EITA, Associação dos Engenheiros do ITA, e que é sempre uma surpresa quando eu falo isso em alguns espaços, porque isso aqui é o patrocínio, através da EITA, a gente tem a oferta de uma bolsa, né, para alunos oriundos de famílias ou que estão vivendo situações de alguma vulnerabilidade socioeconômica. E isso influencia bastante no desempenho dele aqui, no engajamento, no tempo que ele se dedica ao ITA, porque muitas vezes eles chegam aqui com questões socioeconômicas delicadas e eles acabam se envolvendo em algum tipo de trabalho, plantão de cursinho,
e deixando-se de se dedicar ao ITA como é esperado. Então, através desse projeto, que é uma parceria lá com a DAE, a gente faz o levantamento e o acompanhamento desses alunos. Alguns professores ficam sempre espantados. Nossa, mas o aluno que está no ITA, ele pode ter vindo de um contexto familiar de vulnerabilidade socioeconômica? Sim. Né, esses alunos são alunos que ou frequentaram escolas, instituições públicas, ou foram contemplados com bolsa, chegam aqui e precisam de um suporte para o seu sustento e, às vezes, estão aqui preocupados com as suas famílias. E, para vocês terem uma ideia, dos 714 alunos que a gente tem hoje na graduação, a gente tem 32 alunos bolsistas. Hoje, que recebem, esse número é dinâmico, a nossa bolsa é livre demanda, né? A gente não tem, como nas outras instituições, e até por ser um recurso oriundo da ITA, a gente tem essa flexibilidade, a gente apresenta a demanda e consegue ofertar esse suporte ao aluno, diferente das outras instituições que têm um período específico. Uma outra questão que está em fase de implantação é o núcleo de atenção à saúde do aluno, capitaneado principalmente pela fisioterapeuta Luciana, que está à frente e que está sendo estruturado, lançado, e que em breve a gente vai estar divulgando mais fortemente, e a mentoria, né, que nós estamos gestando junto com o pessoal da Itaex para alunos do 2º e do 3º ano. Enfim, todos esses suportes, né, todas essas frentes, visam exatamente dar esse apoio ao aluno. Quando a gente pensa em assistência estudantil, apoio estudantil, saúde mental, todas essas questões precisam ser observadas, olhadas, ofertadas, estruturadas pela instituição. Aqui, rapidamente, eu já estou terminando a minha fala, porque, óbvio, a gente veio aqui para escutar o professor Andrés. Aqui são dados que nós reunimos lá da DAE, do último desse semestre em curso, mostrando o número, a motivação dos atendimentos, né? Como é que o aluno chega lá, ou já registrando algum problema, falando de alguma questão, né, de ordem psicológica, ou dizendo que ele não está bem, apresentando alguns sinais e alguns sintomas. Então, 36% a gente tem de procura espontânea, o que é um dado muito interessante, né? Os alunos estão se conscientizando, e isso a gente, com certeza, além do trabalho da DAE, dos professores, dos conselheiros, a gente também deve isso ao próprio centro acadêmico, a CARE, que é uma iniciativa que fica no H8 apontando e mostrando, né, quando é importante pedir ajuda, né, seguido de, aqui, retorno, né, número de alunos que são acompanhados, aqui, acompanhamento externo, a própria divisão também fazendo atendimento familiar, busca ativa, ou seja, aqueles colegas ou professores mostrando que tem alguma coisa que não está indo bem, a gente indo atrás do aluno, encaminhamento pelo docente, encaminhamento via CASD e das outras sessões lá da divisão de assuntos estudantis. Aqui, só para mostrar o que eu já falei aqui sobre a importância, né, desse acolhimento e desse atendimento nos anos iniciais. A gente tem uma procura, eu estou falando aqui tem número, né, tem a porcentagem, eu estou falando aqui de 148 atendimentos registrados, de março a outubro. Nós temos 714 alunos na graduação. E registrados, por quê? Foi algo mais formal, com atendimento, em que não estou falando daqueles atendimentos que, às vezes, a gente faz em sala de aula, no corredor, no H8, e que é algo mais pontual, que não tem uma continuidade. Então, aqui a gente pode observar, né, um acompanhamento predominante
né, de questões que envolvem alunos do primeiro e do segundo FUND, o primeiro PROF também, né, ou seja, o terceiro ano do curso, mostrando essa transição para os anos finais. E a gente também tem atendido docente, familiares e aluno da pós. Isso não está previsto, mas a pós hoje está completamente descoberta, infelizmente, para esses atendimentos, né, acesso a esses profissionais. Bom, aqui a equipe da DAI, né, quem, é claro, né, tudo isso que eu falei é construído junto, né, todos nós aqui somos parceiros e nos dedicamos a essas frentes, e eu achei importante, já que eu ia estar com um público bem variado aqui, pontuar essas questões, até porque o professor Andrés vai trazer aqui dados da USP. Claro, a USP é uma instituição gigantesca, com muitos docentes, muitos professores. Nós vamos ver, o professor Andrés já teve a oportunidade de estar aqui no ITA, em outros momentos. Ele participou fortemente da formação da primeira turma de conselheiros, e a gente observou várias questões que acontecem lá, que acontecem aqui, enfim, são desafios que estão postos aqui. Professor Andrés, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Passo a palavra agora para o senhor. Obrigada. Muito obrigado, Cristiane. Boa tarde a todos e todas. É uma honra para mim estar diante de uma plateia tão qualificada, né? Pessoas tão importantes, né, na nossa sociedade, e para os nossos jovens. Eu vou trazer para vocês um pouco da história, né, do então Escritório de Saúde Mental, né, que foi criado em 2018 por causa, né, de tentativas de suicídio na universidade. Em laboratórios, eram tentativas de suicídio em grupo. Isso em 2017, na então gestão, né, do reitor Zago, né, a psiquiatria e a psicologia foram chamadas para começar a pensar, a refletir, e com a nova gestão reitoral do professor Varran Agopian, da engenharia, da Poli, e do professor Antônio Carlos Hernandes, da Física de São Carlos, eu estava como vice-diretor do Instituto de Psicologia, então eu fui chamado, né, para coordenar um escritório de acolhimento dos alunos. E me perguntaram qual era o nome que eu queria dar para o escritório. Aí eu pensei, Escritório de Saúde Mental. Não porque saúde mental fosse o melhor nome, mas eu tinha uma intuição de que os alunos saberiam do que se trata. Dito e feito, né? Situações de ansiedade, depressão, autismo, transtornos bipolares, esquizofrenia, etc. Eles procuravam espontaneamente. Eu gostei muito daquele gráfico, né, que faz os alunos procurarem espontaneamente. Sempre quando um aluno procura alguém, por alguma razão, um grande passo foi dado. Talvez o maior problema é com aqueles que não procuram. Então, há casos de suicídio de pessoas que cometem esse ato e a gente fica sabendo, né, pela perplexidade da situação, assustados, tal. Então, foram muitos os colaboradores, o coordenador, professor Renério Fraguas Júnior, que foi estudante daqui, né, eu soube hoje, eu não sabia, colega, né, e ele nos ajudou muitíssimo, né, e várias pessoas, né, não vou nomear todos aqui, mas aí, só para vocês terem uma ideia, né, a própria professora Maria Arminda Nascimento Arruda, que é a atual vice-reitora, também colaborou com o Escritório de Saúde Mental, à época, porque ela era diretora do escritório USP Mulheres. Bom, são dados um pouco antigos, mas não mudam muito, né? O nosso universo de alunos, de 97 mil para mais ou para menos.
em 8 campos, né? O campus da capital e os campi do interior. Os técnicos administrativos, eles já diminuíram, né? Porque para organizar economicamente a instituição, né, se estabeleceu anos atrás, poucos anos atrás, a demissão voluntária, para poder equilibrar um pouco as finanças. Tem menos de 13 mil técnicos, agora um pouco mais de 5.300 professores. A ideia central do escritório de saúde mental, nós tínhamos 40 voluntários para atender toda a demanda que aparecesse lá. Absolutamente toda a demanda. Com celeridade e qualidade. Mas nós oferecíamos 3 consultas, que nós chamamos de consultas terapêuticas. Se a pessoa apresentava uma situação mais grave, a gente continuava atendendo. Às vezes 1 ou 2 atendimentos eram suficientes. Às vezes 1 e às vezes 3, eles ficavam realmente muito agradecidos. Então conseguimos atender essa demanda com celeridade. Em 4 anos, pouquinho mais de 4 anos, não tivemos lista de espera. Isso não quer dizer que a gente realmente conseguia atender todos os alunos que procuravam, né, a universidade, porque sabemos que tem alunos que não procuravam por estar relacionado à pró-reitoria de graduação, né, a gestão central administrativa da universidade. Então, eles procuravam, às vezes, outros caminhos. Em 2018 e 2019, nós recebemos 420 alunos nessa procura espontânea, e aí vieram os anos de pandemia, dobrou. E nós começamos a fazer atendimentos online, imediatamente. Eu sempre falo que não existe trabalho individual quando a gente está diante de alguém, numa sala, num parque, numa lanchonete. No encontro de 2, acontece a polifonia de muitos. Dentro de nós temos as nossas famílias, as nossas memórias, os nossos amigos, os nossos tios, a nossa história. Eles não precisam estar concretamente. Aonde a gente for, a gente carrega esta polifonia. E de toda a humanidade. Somos um exemplar vivo da humanidade. Estudantes buscam ajuda, buscam encontrar aquilo que ainda não foi pensado em suas vidas. Algo novo para poder refletir, para poder pensar. E também o que ainda não aconteceu nas suas vidas. Nesse sentido, a gente não está, na minha maneira de ver, determinados completamente pela genética humana. E nem mesmo pelos primeiros anos de vida, por mais traumáticos que possam ter sido. A primeira infância, né, até os 5 anos, a psicanálise mostra, né, que se tem traumas ali, você vai carregar os traumas a vida toda. Em parte, isso, claro, acontece porque fica gravado na nossa memória. Mas nós estamos em formação todos os dias das nossas vidas. Então, cada pessoa nova que, num encontro, estabelece uma relação diferenciada, com uma qualidade que é sentida, isso já é formativo, isso já deixa uma marca nas pessoas e determinam, muitas vezes, as vidas. Então, esse foi o livro que nós lançamos, se eu não me engano, no final de 2020, ou mesmo começo de 2021. Teve participação de colegas da Unifesp, da USP de Ribeirão Preto, da Federal do Paraná e da Santa Casa de São Paulo. Bem diversificado, mostrando as possibilidades de ajudar os jovens
né, através desse recurso aí que todos nós já conhecemos bem. A maioria dos nossos alunos que nós atendemos, evidentemente, vinha de São Paulo, mas também de Ribeirão Preto, São Carlos, né, pouco menos em Pirassununga, mais em Piracicaba e Bauru, em Santos não. A moda da idade era 21 anos, a média 33, a mediana e a média apresentada 22 anos, ou seja, alunos muito jovens, né? Nós tínhamos um questionário que, quando eles pediam ajuda, imediatamente vinha uma resposta com o questionário. E apenas 8%, né, 26 pessoas não responderam a esse questionário. Ali tem o nome, a queixa e algumas perguntas um pouco mais difíceis que eu já vou mostrar. E aqui todas as faculdades, né, então deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. A maioria vinha da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ou seja, os alunos das humanidades eram os que mais procuravam. Depois a Escola de Artes e Ciências Humanas, a EACH, que fica ali na USP Zona Leste. Depois a Escola Politécnica, a Faculdade de Economia e Administração, Instituto de Biociências, Escola de Comunicação e Artes, Faculdade de Direito, e assim iam diminuindo. Então, por aí a gente vê que, de fato, né, os alunos das humanidades apresentando, né, um sofrimento que faziam eles procurarem ajuda no escritório de saúde mental. Uma das perguntas: você já fez psicoterapia? 52,9% diziam que sim, que eles tinham feito em algum momento psicoterapia. Então, por que estavam procurando? Porque nem sempre as psicoterapias, infelizmente, é possível ter uma continuidade de atendimentos. Se a pessoa tem dinheiro para pagar uma terapia particular, isso é possível. No meio público é muito difícil ter essa continuidade. Então eram pessoas que tinham tido algum contato com psicólogo, com psicóloga. Outra pergunta: já pensou em algum momento em querer morrer ou não acordar mais? 70,4% responderam que sim. Bom, até aí, todo ser humano em algum momento da vida pensou nisso, se deparou, em qualquer idade. Em qualquer idade, não importa, né? Quem tem criança sabe disso, quando a criança de 3, 4 anos começa a perceber o que é morrer, o que é viver. Mamãe, você vai morrer um dia? Papai, etc., né? E as crianças lidam como é possível. Cada um lida com os recursos que tem. Já teve alguma tentativa de acabar com a vida? Aí a gente começa a se aproximar de algo um pouquinho mais difícil. 21,5% diziam que sim. Quem já tentou contra a própria vida, esse tem que ter uma atenção redobrada. Porque se tentou uma vez, 2 vezes, pode vir a tentar outras. Eu me lembro quando eu estava na minha formação, na psiquiatria da Unifesp, uma moça nascida em Londres, a mãe tinha falecido no colo dela, por causa de um câncer. E a irmã culpava a irmã que estava segurando a mãe de ter matado a mãe. Então, isso foi um dos problemas, né, que a paciente sempre falava. E ela tinha tentado 5, 6 vezes o suicídio. E os meus colegas, alguns falavam assim: ela é histriônica, ou seja, histérica, na pior compreensão dessa palavra, né? Ela não vai conseguir, ela está blefando. Um dia ela conseguiu. Um dia antes da festa de final do ano, de Natal, ela foi num shopping junto com uma amiga. Vamos beber cerveja? A amiga, que era paciente também, se assustou e foi embora.
Ela bebeu cerveja e se jogou do quarto andar de um shopping lá de São Paulo. Caiu, ainda viva, foi levada para o hospital, e na mão dela estava, né, um papelzinho amassado com o nome do psiquiatra e da psicanalista. Da psiquiatra e da psicanalista. A psiquiatra, para vocês terem uma ideia, ela teve que ser afastada, de tão chocada que ela ficou. Esses casos marcam muito a gente. É uma coisa muito difícil para um profissional da área da saúde perder alguém. E, bom, depois de horas, a menina veio a óbito. Ela não resistiu. Já fez algo para se ferir? Nos surpreendemos que 36,6% disseram que sim. Isso de uma amostra de mais de 1.200 alunos. Então, isso foi uma pergunta que nos chamou muito a atenção. Porém, a pessoa que se fere, ela não está querendo acabar com a própria vida. De um ponto de vista teórico, pode valer para alguns, pode não valer para todos, a pessoa se fere para parar de pensar alguma coisa muito difícil que ela está matutando na mente. Então, a dor faz com que aquela atenção se volte para um outro lugar. O pulso, a perna. Tem pessoas que têm muitos cortes, muitas cicatrizes, e às vezes pode errar na profundidade. Isso pode levar a uma situação de risco. Dependência de álcool, pouquíssimos, isso nos chamou a atenção. Pode ser que eles não quiseram falar a verdade, é um risco, né? Sabemos que tem as festas lá na universidade, né? Mas nem todos os alunos participam, mas é sempre um fator de risco o álcool e depressão. Tem dependência de maconha? Muito pouco também, né? Quase nada. A gente tem uma fama, né, que estudante da USP é maconheiro, né? Mas não é verdade, tem, como em todo lugar, né? Em toda esquina, mas não. Prevenção. O professor Francisco Lotufo Neto, colega do professor Renério, meu colega, ele fala assim, a verdadeira prevenção é feita na infância. É ali que a gente tem que fazer a prevenção. Aí eu digo, ok, mas e se o adulto nos procura pedindo ajuda? A gente não vai prevenir? Então, temos que, dar atenção para todo jovem que procura ajuda, do jeito que for. Aqui em 2019, a gente fez um evento lá na USP, que foi o maior evento que a Pró-Reitoria de Graduação teve naquela ocasião, não tanto por mim, nem tanto pelo professor Neuri Botega e Roosevelt Cassorla, da Unicamp, a jornalista da TV Record e a psicóloga especializada em suicidologia, mas pela temática do suicídio. Por isso que lotamos 3 auditórios lá da reitoria, e foi transmitido ao vivo, simultaneamente, para todos os campi do interior. E aí discutimos a complexidade da temática, né, e a importância de manter a esperança sempre. Eu estou atendendo um menino, um rapaz da área de exatas, que, se eu não me engano, é o penúltimo parágrafo dessa apresentação, né, onde estou há 2 anos lutando para que ele se mantenha na vida. Mas sempre um risco, e confesso, a gente está num momento muito, muito, muito delicado. Na época da pandemia foi criado um aplicativo lá na Faculdade de Medicina, né, para poder diagnosticar as pessoas que respondiam a determinados questionários. Foi organizado pelo professor Eurípides Miguel, professor titular da psiquiatria. A gente via que a ansiedade, né, moderada era o que a maioria apresentava, depois a ansiedade grave. Sabemos, né, até aparece nos jornais, que o Brasil é o país
com maior taxa de ansiedade do mundo. Depressão, a gente vê como grave, né, foram 25% numa amostra de 123 pessoas que responderam, moderada 54%, grave, né, desculpa, grave lá, o que está em vermelho. Então, depressão é algo que realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Os próprios médicos psiquiatras sabem que, apesar de todas as estratégias de tratamento, de medicalização, é muito difícil cuidar. Não basta ter o melhor psiquiatra, a melhor terapêutica. Tem que ter uma aliança, tem que se fazer uma aliança com o paciente, se possível até com a família, e de repente deslanchar para um percurso que seja bom para poder controlar os sintomas e poder caminhar no sentido que possa trazer benefícios, né, para a pessoa. Durante a pandemia, nós fizemos 3 grandes lives, que foi transmitida, né, para toda a universidade, a partir de um filme chamado Por que Você Não Chora?, da cineasta Cibele Amaral. Nós debatemos, né, com a cineasta Cibele Amaral e também com a Maria Paula, atriz global, a Cristina Oliveira, a Carolina Monterrosa, né, que foram as atrizes, né, do filme, o Patrick de Jong, né, que foi um dos cineastas, a professora Ana Luísa Colagrossi, e alunos e membros do laboratório, discutimos saúde mental, e aqui se trata, né, de um caso de uma jovem que tinha transtorno borderline, né, transtorno do controle dos impulsos, e que tinha sido internada, né, no hospital psiquiátrico, e uma estagiária de psicologia vai cuidar ela. E através dessa relação, a paciente começa a melhorar, e era apenas uma estagiária, para mostrar que mesmo pessoas que não tenham experiência em psicologia, era apenas uma estudante de psicologia, é possível ajudar alguém, quando tem uma preocupação genuína, um interesse pelo outro. Isso independe de diploma, certificado e formação teórica. Se a pessoa se preocupar pelo outro, muita coisa pode ser feita. Por quê? Porque esse outro sente, ele percebe. Da mesma forma que nós percebemos quando vamos a um médico e o médico fica 5, 10 minutos com a gente, nem olha para a nossa cara, dá uma receita e pode ir embora. Principalmente em pronto-socorro. Talvez a maioria de nós aqui tenha acesso, né, a um médico que possa ficar com você 50 minutos, 1 hora. Mas os pacientes do sistema público, eles percebem. Quando o médico nem olha na minha cara, eles dizem. Quando o médico fala isso. Esse daqui foi um outro filme do cineasta carioca João Jardim, chamado Atravessa a Vida. É de uma escola do Nordeste do país, e é uma escola pública, e aí mostra, né, as questões do suicídio, da automutilação, e de uma escola que coloca muitos alunos nas principais universidades públicas do país. E ele filmou, né, a vida real desses alunos, tudo com autorização e tudo. Então tem relatos muito interessantes dos jovens que vão chegar na universidade. E essa passagem, né, a professora Cristiane comentou, ela é muito importante. É um ritual de passagem, né? Enquanto a pessoa está no ensino médio, ela está num esquema, está protegida, está na sua família, e de repente ela sai fora da sua casa, do seu estado, da sua cidade,
E muitos acabam sofrendo, né, um sentimento de falta de pertencimento, de saudade, de nostalgia, de dor, de desespero, de solidão. Então, o cuidado, né, é muito importante eles perceberem que, né, a instituição está atenta a eles. Eu admiro muito o trabalho que vocês fazem aqui, são 700 e poucos alunos, então vocês conseguem realmente ir acompanhando de uma forma muito cuidadosa. Gostaria que isso acontecesse lá na Universidade de São Paulo, mas como foi falado aqui pela professora Cristiane, é um universo muito grande. É quase impossível isso acontecer. Tão impossível como deter as taxas de suicídio no mundo, não apenas no nosso país. Terapêutica. Durante a pandemia, então, nós acompanhamos várias pessoas e convidamos 50 alunos, né, a participarem de uma pesquisa de psicoterapia, na qual a gente solicitava que eles fizessem um desenho livre uma vez por mês, durante 1 ano e meio. Então foi de agosto de 2000 até dezembro de 2021. Em 2022, a universidade voltou às atividades presenciais. Por que desenhos livres? Porque o desenho dá a possibilidade deles se expressarem. A gente não quer saber se eles desenham bem ou não. Não estamos procurando artistas, né? O desenho na nossa cultura ocidental ele foi esquecido. Isso é coisa de criança. Mas o que importa para nós é a possibilidade de se expressar através do traçado. Então, aqui apenas um breve exemplo. Esse caso está publicado, depois eu vou dar referência. Um menino, a gente pede o desenho, eles enviavam, e pedíamos apenas 2 perguntas. O que você sentiu ao fazer o desenho e o que você pensou ao fazer o desenho? E tem um porquê da gente perguntar o que ele sentiu primeiro e depois o que pensou. Eu venho estudando já há muitos anos na psicologia os sentimentos, os afetos, a afetividade. Para mim, essa é a área mais difícil da psicologia. Não tem neuroimagem para fotografar. Não tem tomografia computadorizada para trazer um gráfico. Não tem como provar. Porém, usando a palavra evidência, é a maior evidência que existe na vida. Por quê? Porque nós não vemos a vida. A vida é invisível, mas nós a sentimos. Todos nós aqui sente a vida que tem. E ela tem uma morada. A morada é o nosso corpo, é a nossa corporeidade. É a vida que a gente sente, indubitavelmente. E não tem como a gente se distanciar dela. A gente está absolutamente ligado a essa vida, desde a nossa concepção até o momento último. Então, o menino tinha desmotivação com a vida, uso contínuo de redes sociais, que é um problemaço para todos nós, ansiedade e prática de autolesões. Geralmente os meninos vão muito bem na faculdade, mas eles procuram porque eles têm angústias, eles têm dificuldades, e quando eles veem uma possibilidade, uma porta aberta, procuram. O que ele dizia sobre esse desenho? Guardem na memória. Ele conta que é assim que tem se sentido ultimamente, nessa posição, sentado na cama ou chorando no banho. Aí a gente sente a solidão dele. Escreve que o desenho é ele sentado no chão de seu quarto, pensando sobre o caos que invade sua cabeça. O caos que invade sua cabeça.
e lhe tira a paz, e sobre as pessoas que já não fazem parte de sua vida. Ou seja, dá a entender que ele tem saudade de pessoas que já se foram. O curioso da vida é que elas se foram, é verdade, não dá para abraçar, não dá para apertar a mão, mas elas se tornam eternas na saudade que ele sente. Se ele encontra pessoas que possam falar sobre isso, isso permite que ele possa se sentir real, realizado, reconhecido por alguém. Nem que seja um estranho e um diferente, mas é um ser humano. E isso pode fazer muita diferença. Quantas pessoas a gente ajudou e que a gente não consegue mensurar quantas eventualmente a gente tenha salvo. Não temos como controlar isso. Outro desenho, no final aí de dezembro. A gente vê que é um menino, curiosamente, o rosto não tem os olhos, não tem o nariz, chama atenção, a mim pelo menos. Cada um que olhar isso daqui vai pensar alguma coisa, vai sentir algo. Ele está segurando um coração, e desse coração, das veias, saem flores, e outra que está murchando, né, e caindo algo dela, criando uma poça. Vamos ver o que ele diz sobre o desenho dele. Sabe que momentos difíceis podem aparecer diante dele, mas está voltando a florescer. Enquanto as últimas lágrimas dessa fase terminam de cair, então não me sinto mais com tanto medo de enfrentá-los. Eu tenho a mim. Quando ele fala eu tenho a mim, e ele escreve isso, e ele faz um desenho, ele está dirigindo esse desenho e esse escrito ao terapeuta. E isso permite que ele possa dizer, eu tenho a mim. Então, essa possibilidade de expressão pode acontecer pelo desenho, pode acontecer pela pintura, pode acontecer pela poesia, pela música. Toda atividade cultural, nós sabemos, é extremamente benéfica, como as atividades esportivas, físicas. Mas é muito importante também poder ter esse momento de intimidade na relação com eles. Eu estou atento ao tempo aqui para que depois a gente possa conversar, dialogar. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm muita coisa a dizer, e eu acho que essa troca é interessante. Eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido aqui. Olha aqui, um terceiro desenho já em fevereiro de 2021. É uma cabeça, né, cortada, e algumas coisas saindo dela. Ou pelo menos no formato de um rosto, é uma cabeça, né? Tem as orelhas ali. Conta que sua cabeça parece não parar nem um minuto sequer, a ponto de explodir de tanto pensar, que sua ansiedade o priva de sensações boas, e no quão exaustivo é tentar ser perfeito a todo momento. Como é difícil ser perfeito a todo momento. A gente acompanha um rapaz, que ele é da área de exatas também, e ele tem uma lembrança que o marca muito. Ele quase não lembra como ele foi cuidado pelos avós, porque ele foi cuidado pelos avós. Mas de uma coisa ele lembra, ele fala assim, eu tinha 8 anos de idade, e eu cheguei em casa com a nota de uma prova, e na ocasião a mãe dele estava lá, e ele fala, olha mãe, tirei 9,5, e a mãe fala, você deveria ter tirado 10, você não fez mais nada do que a sua obrigação. Ele guarda isso até hoje, ele está no doutorado, já se preparando para o pós-doutorado, e fazendo intercâmbio, né, com a França, mas essa lembrança marcou muito ele. Esse caso está publicado aí nesse artigo, aqui numa revista
nacional. Eu deixei os slides ali, está no computador, depois se vocês quiserem pegar com mais calma. Fizemos rodas de conversa também, durante a pandemia principalmente. Foram muito fortes essas rodas de conversa. Eu me lembro uma vez, numa unidade da área da saúde, era uma segunda-feira a roda de conversa e no domingo tinha ocorrido um suicídio de um membro de um laboratório. Então imaginem vocês o estado que o pessoal estava. Então são situações muito fortes emocionalmente, evidentemente, inclusive para nós, terapeutas, somos seres humanos como aqueles que estão ali, como vocês. A Edith Stein, uma filósofa alemã que eu estudo, ela tem uma fala muito bonita, que ela diz o seguinte: pisamos o mesmo chão, respiramos o mesmo ar, temos o mesmo destino. O que nos faz semelhantes, ninguém superior a ninguém, apesar de sabermos que na sociedade nós temos as diferenças de classes, sociais, hierárquicas, etc. Então as rodas de conversa permitem oportunidades de troca de experiências, criando um sentimento de pertencimento, sugerem autorreflexão e fortalecimento do vínculo entre os participantes. O relato de um pode servir para o outro. Então o aprendizado ele acontece de uma maneira muito espontânea. Os coordenadores eles apenas mediam, né, as situações. É uma forma de comunicação colaborativa, como um convite a pensar. Não há pensamento sem afeto. Isso só existe na máquina. Nenhum pensamento humano é desprovido de afeto. Você pode dizer, você é muito racional, você intelectualiza demais. Esse intelecto carrega afetividade, porque é uma expressão da vida. O pensamento, a fala, o comportamento são modos como a vida se manifesta em nós. As rodas de conversa são um acolhimento e a proximidade facilita a busca por apoio. Quantas vezes aconteceu assim, eu tenho depressão, aí outro colega fala assim, eu também tenho, nossa, eu não sabia. Por quê? Porque as pessoas têm vergonha de falar que tem depressão, que tem ansiedade, que toma remédio, que tem transtorno do espectro do autismo, Asperger. Então, cada vez mais está se falando sobre isso. São problemas como uma anorexia, são problemas como uma pneumonia, como uma gastrite, e que tem tratamento. Mas não fala de tudo da pessoa, são sintomas. A pessoa é muito mais complexa do que os sintomas que ela apresenta. O poder da escuta como uma forma de cuidado, ouvir com atenção, já por si, cria uma situação terapêutica para a pessoa. A narrativa de histórias cria uma compaixão, fortalece relacionamentos e nos permite descobrir a nós mesmos pelos outros, no contato com os outros. Esses slides foram cedidos pela colega Ana Luísa Colagrossi, que é diretora da psicopedagogia do Instituto Sede Sapiense. Então, ela cedeu, né, a possibilidade da gente utilizar. Então, a proposta é ampliar o diálogo entre os alunos, entre aluno e professor. Os professores podem participar também das rodas de conversa. Os funcionários, idem. Lá, como temos 54 unidades, às vezes a unidade falava assim, você pode falar só com os alunos agora? Aí eu já percebia que tinha uma tensão entre alunos e professores. Falei, claro, sem problema. Os professores saíam da sala, isso tanto presencial como online. E quando os professores saem da sala, eles começam a falar situações, por exemplo, como assédio, maus tratos, relacionais.
Nós acolhemos cerca de 700 pessoas nessas rodas de conversa, em vários lugares aí, na FEA, Escola de Enfermagem de São Paulo e Ribeirão Preto, no Centro Residencial da USP, onde os alunos moram, Superintendência da Assistência Social, Instituto de Astronomia e Geofísica, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Saúde Pública, Instituto de Física, muitos alunos de Física procurando ajuda. Eles chegaram a contratar 2 ou 3 psicólogos para atender os alunos da Física. Instituto de Biociências, Zootecnia, Engenharia de Alimentos de Pirassununga, Escola de Engenharia de Lorena, de São Carlos, o SESC, um dos SESCs, né, lá de São Paulo também pediu ajuda. Isso também está publicado lá na revista do Instituto Sete Sapiense. Então, desses 1.235 alunos que nos procuraram espontaneamente, apenas um cometeu suicídio daqueles que nós acompanhávamos. A média nacional em 2019 era 6,6 casos em 100 mil habitantes. Na polícia militar, isso pode chegar a mais de 50 casos em 100 mil habitantes. E outros dados de pesquisas da psiquiatria mostram que, na real, esse número pode chegar a 17 casos por 100 mil habitantes, ano. Então, cada vez está se notificando melhor, mas muitas vezes é um acidente de carro, quando na verdade foi um suicídio. Isso aconteceu uma vez, um aluno pega a chave do carro dos pais, sai correndo, falando que ia se matar. Ele se joga atrás de um caminhão que estava parado na estrada. Morreu instantaneamente. Causa da morte, acidente de carro. Mas não vai ser registrado como suicídio. Aqui, a Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária da USP, quando eu estava coordenando o escritório de saúde mental, registrou, né, alguns casos dentro do campus universitário. Então, foi um caso em 2018, 2 casos em 2019, 2 e 2 na época de pandemia. Ou seja, 1/3 menor do que o número oficial do Ministério da Saúde. Quantas vezes eu dei entrevista para televisão, jornal e rádio ao vivo, e muitas vezes me perguntavam, aonde é que a universidade está adoecendo o aluno? Eu falei, eu não sei se a universidade está adoecendo o aluno. As questões são multifatoriais, não dá para dizer que é um fator apenas. Cada morte comove mais de 100 pessoas ao redor. É terrível quando alguém se suicida, e eu tive, pelo trabalho que eu coordenava, né, algumas experiências de participar de velórios, né, ouvindo, acolhendo colegas, professores, funcionários e familiares. De 11 suicídios que a gente conseguiu registrar fora do campus também, nas suas casas, os alunos, né, 2 eram pretos. Um tinha transtorno psiquiátrico não diagnosticado e não tratado, que era aquele que a gente acompanhava. A hipótese diagnóstica era uma de esquizofrenia, com pensamento persecutório e transtorno de Asperger. E outro que os pais falaram no velório que tinha depressão e doença autoimune. Outros fatores. Não explica o suicídio. Eu sempre falo que eu fazia um quadro, né, um puzzle, ouvindo tanta gente para tentar compreender por que a pessoa fez aquilo. Esse puzzle sempre ficava incompleto, porque aquelas peças que faltavam foi aquilo que a pessoa levou consigo, e a gente jamais vai saber. Temos que conviver com essas situações. Há crises existenciais em muitas jovens, né? Independem do diagnóstico psiquiátrico, muitas vezes nem tem diagnóstico psiquiátrico, mas estes podem ser fatores de risco.
Então, sempre temos que olhar com muito cuidado quando tem histórico de depressão, transtorno bipolar. Essas crises existenciais não aparecem descritas qualitativamente como crise de existência nos manuais diagnósticos, como o DSM-5. Talvez é a pilha, né? Não sei. Obrigado. Suicídio pode ser realmente evitado? Em alguns casos, sim. Em outros, não. É possível evitar, sabendo quando a pessoa está mais isolada, quando está mais quieto, quando fala alguma coisa, quando se manifesta pelas redes sociais? Às vezes sim, às vezes não. Então, não tem uma cartilha. A gente pode decorar uma cartilha até ela clara, isso não quer dizer que a gente vai evitar uma situação que é problemática, multifacetada. Nós conseguimos, então, um local próprio para atendimento desses alunos à época. Esse local que já está sendo utilizado por um outro programa, que eu já vou falar. Então, nós percebemos que os alunos querem continuidade de cuidados. Cuidar é proporcionar maior possibilidade de aproveitarem a sua formação superior, diminuir a evasão, trancamento e desistência, que é sempre uma preocupação. Estamos numa luta contra preconceito de discriminações, fortalecendo a capacidade de resiliência de cada estudante, por maior que seja o sofrimento de um aluno, de qualquer pessoa. Sempre tem recursos para lidar com esse sofrimento. E é essa capacidade de resiliência que a gente tem que iluminar, que tem que falar, que tem que mostrar para eles, né? São os aspectos, vamos dizer assim, positivos ou do bem que eles têm. É preciso refletir e debater as falhas éticas nos relacionamentos humanos na universidade e principalmente fora. Eu sempre falo para os alunos, aproveitem que vocês estão na universidade. É possível debate, é possível fazer greve, é possível fazer assembleia, mas fora dos muros da universidade, isso não vai acontecer. Então se preparem, porque lá fora a vida como ela é mais dura do que é dentro da universidade. E muitos sofrem com isso. Nem todos fazem isso, evidentemente, são grupos muito organizados, né? Importante refletir sobre o respeito pelo outro, que é diferente, que é estranho, mas é um semelhante a nós, pois ninguém, na sua origem, é superior a outra pessoa. Nem igual, mas semelhante na condição humana e também desumana. Aquela pessoa que pratica o bullying, aquela pessoa que pratica a violência, em certo sentido, também é uma vítima. Também é uma vítima. O suicídio está muito ligado ao homicídio. O que eles têm em comum? A morte da humanidade. Quanto mais olhares e escutas possíveis, mas principalmente disponibilidades reais para um relacionamento, como eu falei, preocupado, sensível, empático, ético, respeitoso, nos aproximamos da compreensão dessa complexidade humana e das possibilidades de transformação do sofrimento. Todo sofrimento carrega em si uma força muito significativa de querer transformar-se, de querer avançar, de querer continuar e ir para frente. É imprescindível para auxiliar os estudantes um trabalho interdisciplinar, e se é nos relacionamentos que os problemas aparecem, neles podemos solucioná-los. Justamente a partir dos relacionamentos. Os estudantes anseiam por uma continuidade, por um devir melhor. Aqui está a maior dificuldade em todo o sistema público, como eu falei anteriormente, oferecer continuidade. Nem sempre possível ao todo, por causa do custo,
né, para a maioria daqueles que procuram. Essa foi uma pesquisa, né, da atual vice-reitora da universidade, junto com o Rodrigo Corrêa Amaral, e o Escritório de Saúde Mental, que colaborou. Foi feita uma survey em 2.400 participantes da universidade, de forma online, uma amostra transversal. Os resultados foram apresentados em março de 2022, e muito semelhante ao que nós encontramos na nossa... Não era uma pesquisa, era apenas uma caracterização daquela amostra que nos procurava. Então, ali a gente vê, desejou estar morto ou dormir para não mais acordar? Sim, já pensou 24%. Já pensou em como fazer isso? 12%, é aqui que preocupa. Já pensou realmente em se matar? Sim. Já tentou se matar? São esses que a gente tem que ficar muito atentos. Aqui uma coisa interessante dessa pesquisa é que 3,5% tentou, né, o suicídio, ou seja, 35 pessoas. 8 homens e 23 mulheres. Entre servidores, estudantes e docentes, 4 que tentaram, eles não tinham filhos. 3 brancos e amarelos, não tinha nenhum preto ou pardo. Estudantes, 42% desejou, 8 ou 30 pessoas tentaram, curiosamente também sem filhos. Ou seja, ter filho é um fator de proteção. Docentes, 32%, apenas um homem pardo já tinha tentado contra a própria vida. Opa! Bom, aqui foram todos algumas parcerias, né, que a gente vê o ITA, Divisão de Assuntos Estudantis, entre outros. Em 2022, a gente começou a perceber, né, que 57 alunos entravam pela FUVEST e 42 pelo SISU. Isso foi uma mudança cultural, vocês sabem disso. A USP e o ITA foram as últimas instituições a aderir a essa lei federal, e tivemos que lidar, né, com todas as dificuldades inerentes, né, à entrada, né, de um público diferenciado, às vezes muito sofrido, e que não traziam aquela formação dos alunos da elite do nosso país. Mas a gente percebe também que muitos conseguem se formar com dificuldades, é verdade, mas os problemas de evasão, trancamento, desistência ainda continuam. Eu não tenho números, mas isso, né, persiste. 78 respostas aos nossos questionários no início de 2022, quando o Escritório de Saúde Mental já estava finalizando os seus trabalhos, porque estava se sinalizando que a nova reitoria não iria continuar esse trabalho, mas continuou de uma outra forma. Ou seja, isso que eu apresentei para vocês, a saúde mental foi realmente reconhecida pela universidade, e hoje continua, ganhou mais amplitude, ainda não é o suficiente, é muito difícil, né, num universo tão grande. Aqui eu queria falar rapidamente, eu não vou me deter, mas de uma avaliação de personalidade, que eu publicamente gostaria muito de um dia a gente poder fazer aqui uma experiência. Se vocês tiverem algum aluno em qualquer situação, que vocês queiram fazer uma avaliação de personalidade, a maior e mais completa e estudada do mundo, tem 103 anos de pesquisas. E nós estamos absolutamente alinhados, né, com os principais desenvolvimentos do Rorschach Test, que é o teste das manchas de tinta. O que parece essa mancha? Parece isso, parece aquilo, e a partir daí a gente codifica e traz resultados, né, com os americanos, com os europeus. E eu acho que seria muito interessante, em alguma situação que vocês achem que poderia valer a pena,
entre em contato comigo, com a Cristiane, eu me disponho a vir para cá, ou algum aluno meu, para fazer uma avaliação e mostrar os resultados, para ver se isso pode ser útil ou não. É um teste baseado no desempenho, né, tem em evidências científicas, evidentemente, tanto os dados estatísticos como subjetivos, tem uma interpretação nomotética, estatística, ideográfica e pessoal, avalia comportamentos e observações na aplicação, domínio do engajamento e processamento cognitivo, domínio de percepção e pensamento. Eu vou mostrar rapidamente, no penúltimo slide que vem a seguir, um exemplo do menino que eu acompanho. Domínio de estresse e de estresse, ou seja, o estresse mais situacional e o estresse mais habitual, e o domínio de representação de si e dos outros. São essas as informações de uma maneira geral e bem resumida do que essa avaliação de personalidade traz. Aqui a gente vê esse menino, um menino da área de exatas, ele disse para mim: você pode publicar o que você quiser de mim, falar o que você quiser de mim, em aula, em qualquer lugar, eu autorizo. Claro que não é por isso que eu fico usando a citação dele, mas de fato eu tenho uma avaliação antes e depois. O que eu posso dizer? Eu estou tentando ajudá-lo a ele continuar na vida. Ele tem 20 e poucos anos e pensa em acabar com a própria vida desde os 12. Coisa que vem de muito tempo. Então, aqui a gente vê o engajamento e processamento cognitivo. O que está na média no 100 aqui, é o que evidentemente é o esperado, né, para pessoas que não têm nenhum problema. Aqui é problemas de percepção e pensamento, as variáveis, estresse e destresse, representação de si e de outros. Quando essas bolinhas estão vermelhas ou pretas, é porque realmente está 2 desvios padrão acima da média. Ou seja, tem problemas realmente muito claros, né, no pensamento e na percepção. Ou seja, tem alteração de pensamento e tem uma distorção da percepção da realidade, de si, do outro e do mundo. Está aqui, vermelhinho. Vejam um ano depois. 1, 2, 3, 4, aparecem 2 aqui, e a maioria das variáveis ficam na média. Olhando o gráfico, a gente fala, melhorou, e melhorou muito. Por quê? Bom, claro, uma das diferenciais é que ele está sendo cuidado, que ele está sendo acompanhado. Mas isso não basta, porque o menino realmente tem momentos que ele entra numa depressão muito grande, não toma medicação, não consegue sair de casa, não vai às aulas, e quando vai muito bem e sem reprovações praticamente. Ele quase foi desligado por não ir 1 semestre e meio. Conseguimos reverter porque ele estava em tratamento psiquiátrico e psicológico. Hoje, infelizmente, ele não está conseguindo sair da casa dele. Estou em contato e é uma luta, viu? Bom, a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento é uma nova Pró-Reitoria que foi criada agora, na nova gestão do professor Carlotti e a professora Maria Arminda, com o objetivo de acolher a diversidade, assegurar oportunidades e oferecer condições, né, para que a comunidade da USP vivencie melhor a experiência acadêmica e que contribuam com a excelência da universidade, e se divide aí nas áreas vida no campus, mulheres, relações étnico-raciais e diversidades, e aqui está a área de saúde mental e bem-estar social, que começou conosco. Então, em certo sentido, tudo bem, nós não estamos mais lá com a minha equipe, mas eles levaram em consideração. Eu passei para eles o resultado dos 4 anos de trabalho, eles ouviram e estão dando uma continuidade aí, né, num programa que se chama ECOS, né, criado em 5 de maio de 2022, junto às outras pró-reitorias de graduação, pós-graduação, pesquisa e inovação, e cultura e extensão, que são os órgãos centrais da universidade. Gente, muito obrigado pela atenção, me desculpem ter falado bastante.
Esse trabalho foi publicado no livro aqui, Suicídio, que foi lançado agora em Setembro Amarelo, o mês, né, de luta pela prevenção ao suicídio, mas eu aprendi com os alunos, isso vida e morte, a gente tem que falar todo dia, todos os meses, não só em setembro. Estudos e práticas de prevenção. Então, tem um agradecimento aqui, né, ao ITA, em nome da professora Cristiane, e eu deixo também um exemplar para a biblioteca para vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela palestra. Então, praticamente, né, tudo que foi falado é dentro de de um âmbito, né, no qual o paciente ou, né, o aluno são objeto para vocês, né, psicólogos, psiquiatras, né, e são problemas, né? Então tem todo um histórico, tem toda uma coisa que vai o acompanhamento, assim por diante. Mas eu gostaria de saber o que você teria a dizer, tá? E de certa forma, quer dizer, tudo que for possível você dizer, desses casos que então não são objetos, quer dizer, para vocês, mas que aí de repente, talvez até, sei lá, porque a vida perdeu o significado, ou num determinado momento mudou o significado da vida e aí comete suicídio. Quer dizer, tem exemplos, né, quer dizer, de pessoas, sei lá, uma vida dentro desse espectro relativamente normal, sem risco assim, nenhum, mas depois, né, de muita idade, aí pega câncer, por exemplo, e decide se suicidar para, sei lá, simplificar, né, a vida ou a vida dos outros, assim por diante. Acho que foi o caso do Deleuze, até, né, não sei. Então, quer dizer, o que vocês têm a dizer, assim, quer dizer, nesse caso? Por exemplo, uma pessoa assim, ou um suicídio assim, poderia ter sido identificado num dos testes de vocês? Houve algum caso assim? Assim, ou seja, tudo que você puder falar para... Sim, está ótimo. O seu nome é? Marcos Botelho. Márcio Marcos? Não, Marcos. Marcos. Botelho. Marcos Botelho. Aqui eu sou mais conhecido como Botelho. Aqui Marcos, muito obrigado pela sua questão. Sim, tem situações, de fato, por exemplo, as pessoas que cometem o suicídio e que a gente não fica sabendo e não consegue detectar, né, nenhum sinal de risco. Isso são os casos mais difíceis. Como que a gente pode atingir de uma maneira direta ou indireta essas pessoas? Com palestras, né, com reportagens. Isso em algum momento vai aparecer na leitura ou na audição dessa pessoa. Isso pode motivar, né, a criar um ato de coragem para procurar ajuda. Nos casos, por exemplo, de câncer, é verdade, às vezes tem pessoas que perdem o sentido da vida porque pensam, puxa, eu estou morrendo e não quero sentir dor, não quero viver assim. Tanto é que tem países, né, como a Bélgica, a Holanda, a Suíça, e outros que têm o suicídio assistido. Eu tenho uma mestranda que está estudando isso. Inclusive, na entrevista de admissão, na pós-graduação, um colega psiquiatra meu falou, você sabe que isso é proibido no Brasil. Eu falei, sim, eu sei, mas a pesquisa não é proibida. A gente não pode deixar de pesquisar. Então, a gente está pesquisando essas situações, inclusive, né, nesses países, pessoas que têm transtornos mentais e que uma junta multiprofissional acaba, depois de muitas avaliações, autorizando um suicídio assistido, por uma situação, seja de transtorno mental, ou seja de uma doença incurável. Né? Tem um livro, Demônios da Meia-Noite, do Meio-Dia, Demônios do Meio-Dia, de Solomon. Tem um capítulo nesse livro que eu recomendo. Se não quiserem comprar, porque são quase 900 páginas,
está em qualquer livro, em livraria, quer dizer, as poucas que ainda existem, né? Uma vez eu sentei lá em São Paulo, numa livraria, e eu li o capítulo sobre o suicídio. Eu fiquei tão impactado, porque ele conta, né, da mãe dele, desse jornalista, e que tinha uma doença incurável, e ela tinha também um produto químico, que era o produto que ela poderia tomar no momento em que, decidindo junto com a família, ela não quisesse mais viver. E isso aconteceu. Aconteceu, foi muito conversado com a família, e chegou esse momento, só que ela tinha pedido para os filhos jogarem fora o tal produto, o tal medicamento. No livro, o autor conta que ele não jogou fora. Ele escreve no final alguma coisa assim, que ele não poderia viver sem a possibilidade e a certeza de saber que um dia ele poderia terminar ele mesmo com a própria vida dele, porque ele teve depressão, tem depressão, etc. Então, são situações muito, muito complexas. Eu diria que a gente não tem resposta para tudo, como a gente lidaria com isso. Como você falou, Marcos, é verdade, a gente lida com o outro como um objeto de estudo, mas eu diria que na perspectiva que eu venho trabalhando, mais do que lidar com o outro, a gente está lidando com a relação. O objeto de estudo nosso é a relação, toda e qualquer relação. Eu estou diante de pessoas, de seres humanos, como eu. O que diferencia, talvez? Diferencia que eu sou uma pessoa que o meu métier é pensar as relações humanas, os sofrimentos, as possibilidades, né, de equilibrar, de harmonizar, mas a nossa prática de pesquisa e a nossa prática clínica são muito difíceis, mas muito obrigado pela sua questão. Professor Andres, eu aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua fala, agradecer de uma maneira afetiva, porque ao ouvi-lo me vem em mente um histórico da minha família muito próximo. Convivi com doença mental durante mais de 15 anos, muito próximo de mim, que findou-se em suicídio. Então, isso me toca, né, por várias vias, né? Mas olhando, né, e prestando atenção nos detalhes que o senhor trouxe aqui para nós, pensarmos nessas questões, eu fiquei aqui com diversas questões que eu gostaria de tentar aprofundar, né? Uma delas, diante do trabalho, né, do belo trabalho no Escritório de Saúde Mental, você apontou, né, tanto o crescimento de casos, tentativa de suicídio e casos coletivos. Isso fiquei assim curioso para entender esse processo. Uma outra questão, a senhora apontou que aumentou, né, na pandemia, praticamente dobrou o número de atendimentos. Fiquei aqui pensando que tipo de atendimento é esse, né? Ansiedade, depressão, né? Porque a gente conviveu muito com isso na pandemia e eu queria entender como que isso aparece lá na USP, né, nesse seu atendimento. E depois, esse número caiu, diminuiu? Não sei se você tem dados ou reflexões mais atuais, né? Você trouxe dados aí até 2021, mas pensar 2021 até hoje, a gente continua tendo muitos casos, né? E os casos são da mesma natureza. Não sei, talvez isso não tenha sido publicado ainda, mas provavelmente já aí dados de observação, né, de vocês. E aqui um evento organizado pelo Departamento de Humanidades, e aí ver que a maioria dos atendimentos e do sofrimento está na FEFELET, né? Por quê? O que a Humanidades tem ali? Não sei se vocês fizeram essa avaliação, que traz, né, esse sofrimento e aparece, né? Porque uma coisa também é isso, às vezes aparece mais ali, mas não necessariamente não tem em outros locais, né? Mas aparece mais ali na Humanidades. Então, fiquei curioso também com essa questão. Muito bom. Depois você me lembra da primeira questão, que eu fiquei já envolvido com... não temos dados, uma coisa que me chamou a atenção na pandemia, que os jovens não estavam preocupados com a vida.
Assim, morte, vida, suicídio. Alguns sim, claro, e esses a gente prestava uma atenção redobrada. Mas me chamava muito a atenção que não era a questão da pandemia que os preocupava, mas sim a questão do isolamento. Assim, a falta da possibilidade de ter relacionamentos, né, comunitários, tal. Então, como a gente terminou em meados do primeiro semestre, esse trabalho a gente não pôde realmente continuar acompanhando, mas o que a gente observa é que, de fato, continuam os casos, por exemplo, de suicídio em toda a universidade. Eu já soube, isso sem eu estar no centro, eu fico sabendo, teve um caso aqui, teve um caso lá, apenas nos grupos, né, com os quais eu participo. Isso é uma coisa que a gente percebe até pelas publicações que nas Américas essas estatísticas têm crescido vertiginosamente. Um dos motivos que a gente sempre pensa é a falta de políticas públicas consistentes e que se mantenham mesmo quando dá mudança governamental. Eu me lembro em 2017, quando teve os casos de tentativa de suicídio na área da saúde, em grupo, eu falava já, olha, precisamos montar uma equipe interdisciplinar para começar a refletir isso, mas isso deve se manter na reitoria, independente da mudança reitoral. Isso em 2017. Em 2022, eu senti na pele a impossibilidade de poder continuar um trabalho. Compreendi, eu não estou absolutamente aqui me queixando, isso faz parte, né, da vida institucional, mas eu fui muito claro que eu colocava à disposição, né, todo o trabalho que foi feito para colaborar, mas quiseram seguir um outro caminho, mas continuamos conversando, só que agora a gente está trabalhando mais de uma forma pontual, com pesquisas, né, não mais atendendo à demanda, agora podendo refletir com mais calma tudo que a gente viveu. Essa questão das tentativas em grupo, tomando medicações, às vezes fortíssimas, tem a ver, entre muitos outros fatores, que eu não pensei, que não discuti, mas com aquele fenômeno de contaminação que a gente observa, né? Às vezes, é o que acontece nas grandes massas, que a gente sabe muito bem, né? Na nossa cultura, os jogos de futebol mostram bem isso, né? Quando tem um grupo de 300 pessoas que querem brigar com outro grupo, eles se juntam e vão brigar. Se está sozinho, isso geralmente não acontece. A pessoa fica contaminada e para de pensar, porque ela se sente parte daquele grupo e às vezes quer violentar o outro, e um outro que nem conhece. No caso aqui é diferente, as pessoas querem deixar, talvez os jovens, uma marca, né, em alguém. Tem muito uso de drogas, infelizmente, de todo tipo. Álcool é lícito, né, mas tem outras, né, que, por exemplo, drogas injetáveis, que só profissionais da saúde têm acesso. E aí, eu não vou falar, evidente, o nome, mas a própria unidade conseguiu rapidamente reverter a situação, conversaram, conseguiram acessar os alunos, conversaram, e no diálogo eles desistiram de fazer. É como quando a pessoa está numa ponte, né? Numa ponte, e aí, como se aproximar dessa pessoa, né? Conversando com um bombeiro, eu ouvindo uma palestra essa semana de um bombeiro que foi no Instituto de Psicologia, tem doutorado, tem muita experiência nesse tipo de situação. Eu falei conversando porque foi tão forte a conversa, né? Eu ouvindo no YouTube, né, que parecia uma conversa. Foi muito forte, foi muito real. Ele falava assim, que a gente tem que se aproximar da pessoa, perguntando: você tem filhos?
Você tem família? E não, por que você quer fazer isso? Não faça isso, pensa bem, tentar convencê-lo de alguma outra coisa. É tentar se aproximar e tentar conhecê-lo primeiro. Quem é essa pessoa que está ali? Não chegar na urgência. Quem é essa pessoa que está ali? Já tentou alguma vez? Qual é o histórico? Qual é a biografia? Ou seja, tentar, na medida do possível, manter a calma e se aproximar. Se aproximar para tentar estabelecer um diálogo. Quando a pessoa está, por exemplo, numa ponte, você vê que a pessoa não quer se jogar. Porque quem quer se jogar, se joga, você só fica sabendo da notícia. A pessoa que está ali, e de repente começa a chegar 1, começa a chegar 10, 50, e sempre vai ter aqueles que, se é num lugar alto, se joga, se joga. O ser humano é difícil. Tem alguns que querem ver uma desgraça, tem outros que querem ficar filmando, né? Tem tantas situações. Então, essa possibilidade que a pessoa encontra de alguém que se interessa por ela, isso pode salvar uma vida e pode fazer com que ela mude de opinião. Mas sempre há o risco, né? É uma situação muito difícil. E esse bombeiro, ele é muito conhecido, ele publicou um livro recentemente, ele não vende em livrarias, somente a pedido, né, por e-mail. Eu pedi o meu essa semana. Ele não deixou a palestra dele gravada, justamente para que potenciais pessoas que queiram fazer isso não assistam e por alguma razão, eu acho que ele quer preservar. Eu adquiri, né, esse livro já, estou aguardando, né, porque é uma área que a gente tem que estar, psicologia, área da saúde humana, a gente comentou isso um pouquinho antes, a gente tem que estar estudando, e mais do que estudando, ouvindo, conversando, aprendendo com cada pergunta, com cada colocação. Você que teve, né, uma pessoa muito próxima, mês passado, retrasado, né, passar tanto em Setembro Amarelo, eu fui convidado na Band News para participar de um programa ao vivo, e eu não sabia o que ia acontecer, que perguntas viriam, e tinha uma colega também, psicóloga de Minas Gerais, e ela participou à distância, e ela conta, ela tem 2 filhos, que o marido dela cometeu suicídio. Ela conta a história, né, de dor, de sofrimento dela em relação ao marido, como criar filhos, né? Escreveu um livro, também adquiriu o livro. Então, as pessoas por aí, seja por um livro, seja pela sua vida ou pela vida de outros, tentam encontrar um sentido para isso. Na verdade, penso eu, né? Qual é o sentido da vida? As religiões, todas elas, existem para ajudar, auxiliar o ser humano a encontrar algum sentido para isso. Porque a gente pressente que tem algo ali que realmente pode fazer com que a gente compreenda melhor o porquê da vida, né? Será que a vida tem sentido? Talvez a vida não tenha sentido algum, mas somos nós, como seres humanos, que damos sentido à vida. E justamente essa questão do futuro, do devir, é que está muito dificultada em alguns jovens. Eu não sei o que vai ser de mim. Eu lembro de um caso que foi comentado aqui, de um menino, né, que ele era tão bom em matemática que ele estava aqui porque os pais queriam e ele simplesmente estava, mas ele não sabia o que seria da vida dele, o que seria do futuro dele. Vai conseguir, depois de formado, trabalhar, conviver em sociedade, numa empresa, num trabalho? Tomara que sim, né? Claro, porque as relações são muito difíceis, né? Então, muitas vezes a pessoa não encontra um devir, não encontra um sentido, e aí a pessoa às vezes começa a pensar, olha, a minha vida é tão difícil, é tão angustiante, eu tenho tanto desespero, que é melhor eu não viver mais. O menino que eu acompanho fala assim,
Para que eu vou estudar, se eu vou me formar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou me aposentar e eu vou morrer. Então, para que viver? Aí eu falo para ele, a vida não é isso. Ele fala, o que é a vida? A vida é isso que a gente está conversando aqui. Você não acabou de vir de uma aula aí que você gostou, que teve não sei o quê, Isso é a vida, essa conversa que a gente está tendo aqui. Aí ele fala assim, às vezes eu venho aqui só para conversar com você. Passou um ano inteiro só vindo conversar comigo, e ele não vinha toda semana, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, 1 hora, 1h30, às vezes 2h30 de conversa. Uma vez que eu consegui reverter uma situação, ele chega com uma mochilinha nas costas e fala, é hoje. Nossa, eu tremi, gente, é hoje. Vai ser na universidade. Aí eu falei para ele, bom, então eu imagino que você está pensando em se afogar, se jogar de algum lugar alto ou se enforcar. E eu imagino que você não vai me falar onde. Aí ele dá risada. Aí eu já era uma situação que eu já estava conversando com um psiquiatra, que eu queria levar ele para a internação psiquiátrica. Eu falei para ele, eu te levo, eu desmarco tudo que eu tenho, eu vou com você. Eu não sou o seu tutor, eu não sou da sua família, mas eu te levo. Tem uma vaga lá na enfermaria para você. Vamos? 2h30 de conversa. Ele cabeça baixa, aí ele levanta a cabeça, olha para mim e fala assim, decidi, vou voltar para casa. Eu não sabia se ele ia voltar para casa para me acalmar, para eu deixar ele ir, e de repente ele ia fazer o que ele queria. Aí eu falei assim, eu só tenho mais uma pergunta. Eu fiquei intrigado, porque uma vez uma jornalista de uma televisão me perguntou, repetindo aquilo que eu já tinha falado antes, onde que a universidade te adoece? E aí eu aprendi uma coisa, ele falou assim, a universidade me adoece? Pelo contrário, aqui é um lugar que faz sentido para mim, por isso que eu penso em fazer aqui. E olha, ele falava muito, com muita dor. E aí eu fui entendendo que o medo dele era sentir dor, ele não quer sentir dor. Mas depois vai ser melhor. Eu falei, depois quando? Quer dizer que você acredita que tem uma vida depois da morte? Ele falou, claro que tem. Você vê a importância das religiões? Vamos pegar a religião católica. Me marcou muito uma fala do Papa Francisco, durante a pandemia. Qual é a perspectiva de Jesus Cristo? Que a vida não acaba com a morte, a questão da ressurreição. Isso é uma possibilidade, né? O povo hebreu não concorda com isso, eles não acreditam no Messias, mas eles acreditam em Deus. Jesus era judeu. Então, eu via que o menino, o aluno, ele acreditava que ele poderia estar vendo o velório dele, o que estariam falando sobre ele, então que ele acredita que uma vida lá é melhor do que a vida aqui. Isso é muito interessante. Eu tenho trabalhado com uma filósofa emérita italiana, ela escreveu um livro recentemente que fala sobre esse tipo de experiências, independente da religião. Há um algo além. Isso na fala de várias pessoas. A vida não pode simplesmente acabar, vamos dizer assim, com a morte. Para outros a morte acabou, apaga como uma lâmpada. Uma vez eu falei isso para um místico. E esse místico falou para mim assim, só que quando a lâmpada apaga, ela emite um calor. E esse calor muda partículas. E assim vai transformando algo. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que interessante. Agora, é isso, né? Obrigado pelas suas questões. Eu queria fazer uma pergunta. Agradecer primeiro ao senhor pela palestra, foi excelente.
O foco, obviamente, tem sido nos casos mais críticos, né, de suicídio, mas o trabalho de vocês também, acho que tem um sentido de prevenção, de uma terapia que muda as pessoas de um certo nível para o outro, e que elas depois, eu imagino, que elas consigam, por momentos ou um período, retornar com a saúde mental aceitável. Eu estou falando isso porque assim, a gente também tem que ressaltar também o trabalho de vocês nos indicadores positivos. Não é só perda de vida, né, mas assim, tem a questão também de evitar perda de vida, mas tem a questão de recuperar as pessoas, fazer com que as pessoas se formem, retomem o curso ou voltem ao grupo de amigos, coisa do tipo. Então, eu gostaria de ver algum relato sobre essa questão de indicadores positivos do grupo. Tá ótimo, muito obrigado, muito importante isso. E me faz pensar o seguinte: quando uma pessoa procura ajuda, ela tem dentro de si uma esperança de que ela vai encontrar nesse terapeuta profissional da saúde, alguém que vai poder ajudá-la, mesmo que seja um padre, mesmo que seja um teólogo, qualquer pessoa. Então, isso já começa a ter um certo trânsito. Eu acompanho 4 pessoas que começaram pelo escritório de saúde mental. O escritório de saúde mental, ele encerrou as atividades, aí eu criei o laboratório de saúde mental, multimétodos. Então, utilizamos a avaliação de personalidade, mas também escalas e instrumentos baseados em evidência, e a gente faz um trabalho de humanização também, de muita sensibilidade. Então, eu poderia simplesmente ter falado para as pessoas, para os alunos que eu acompanhava gratuitamente, por opção, evidentemente: olha, terminou, eu não vou mais poder te atender, o trabalho foi realizado, mas eu percebo que você precisaria, vou te encaminhar para algum lugar. Mas não. Eu tenho um jeito de trabalhar que, quando eu acompanho alguém, eu vou até onde for possível, principalmente para a pessoa. É muito difícil eu abandonar alguém. Então, de 4 casos, os 4 têm questões relacionadas ao suicídio. O senhor tem uma ideia? Uma moça, ela estudou numa faculdade federal, História, e ela foi para a USP fazer mestrado. Terminou o mestrado, aí eu conheci ela, uma aluna brilhante, aprendeu a falar chinês e russo, e hoje ela está fazendo doutorado na Rússia, e continuo atendendo ela. E quão é importante para ela esse prosseguimento, principalmente agora, quando chega no final do ano, naturalmente, ou coincidentemente, essas pessoas começam a fazer uma retrospectiva de tudo que foi vivido, e em algum momento eles falam da importância daquele espaço. E eu venho aprendendo assim: não importa se você atende 3, 4, 5 vezes por semana, como fazia Sigmund Freud na psicanálise do começo do século passado, basta a qualidade do encontro, e não a quantidade. E não é só em terapia, na minha maneira de ver, é em qualquer relação, a qualidade do encontro. E essa moça bebia, né? Na pandemia, quando eu a conheci, ela começou a lidar melhor com a questão da bebida, e nas últimas sessões a gente falava, né, o quão importante é hoje ela ter uma garrafa de vinho na geladeira que dura 3 semanas. Então, ela já não está pensando nisso. Uma outra que estudou a área biológicas na Universidade de São Paulo, fez mestrado, né, veio de uma outra cidade, aí pediu ajuda, eu comecei a atender, e hoje ela foi contratada por um grande laboratório e já está pensando em sair do laboratório porque ela quer fazer doutorado e ir para a Inglaterra. E essa moça já é uma outra situação, porque ela fala assim do sentimento de vazio, de nada que ela vive,
E chegou um momento, quase 2 anos que eu estou com ela também, que ela chora e fala assim: eu tenho muito medo que você morra, porque o que eu tenho conseguido aqui com você, sabe, está sendo muito significativo. E ela tem muitos problemas no corpo, problemas seríssimos, fez cirurgia, dores, desespero, e eu ali acompanhando, né, uma moça. Outra que é estudante de medicina de outra universidade e que tem uma depressão refratária. E essa muitas vezes não vem por causa da grade horária dela. E aí, mas ela sempre entra em contato quando ela tem uma janelinha para marcar um encontro comigo. Aí que eu percebo, poxa, então ela está interessada. E ela tem uma excelente psiquiatra, excelente. Mas depressão refratária, ela não responde positivamente a uma série de medicações. Um dia ela estava deitada o dia todo. Eu já sei, pelo que ela me conta, que ela não tem uma aula muito importante, que ela não possa recuperar. E aí eu falei assim: o que você fica pensando e sentindo quando você está deitada? Eu fico pensando no metrô. Aí eu falei assim: eu sei. Você tem medo de se jogar no vão do metrô? Ela falou: tenho. E ela começa a chorar. E ela fala coisas comigo que ela diz assim: o que eu falo com você eu não falo com meus pais. Eu falei: por que você não fala com seus pais? Porque eles jamais compreenderiam. Eles não me veem. Isso para mim é tão forte. Meus pais não me reconhecem. Não. Vamos culpar os pais? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso eu acho um erro. Mas é a vivência que ela tem. Olha, é o que eles podem, tal. E o quarto caso é esse menino que eu tinha comentado, né, que eu acho que é o que corre risco. Nesse momento pode ser que ele nem esteja mais aqui. Eu não sei nem como eu vou reagir a isso, mas é algo que eu venho falando, eu venho conversando, no meu laboratório, no grupo, a gente vai se autoajudando. A gente não pode... a gente viveu, aquele caso que eu contei, o único que cometeu suicídio que a gente acompanhava, o terapeuta ficou arrasado. Na primeira semana eu conversava com ele das 10h30 até 1h da madrugada. Era um jovem terapeuta. Até ele perceber que ele não era culpado por aquilo que a pessoa tinha feito. A última decisão é da pessoa. Você pode falar que são problemas culturais, sociais, tem pessoas que têm uma compreensão de que o sofrimento nosso é um sofrimento social. Isso é uma possibilidade, a gente tem que pensar nisso. Mas o ato eu diria, o último gesto de liberdade da pessoa, liberdade que eu acho que no fundo é uma liberdade aprisionada. Porque talvez o mais difícil seja encarar a vida como ela é. A maior coragem não é de cometer o ato, é de viver até onde for possível a nós. Obrigado pela questão.